Esse padrão gráfico que está acontecendo nesse exato momento no Bitcoin pode fazer com que ele exploda ainda mais. Vem comigo e vamos analisar umas altcoins também. Sem enrolação, então, indo direto para o gráfico do Bitcoin, depois a gente vai analisar algumas altcoins, porque no último vídeo eu falei para vocês deixarem uma quantidade de likes e escrever parte 2, e isso aconteceu, por isso que a gente vai trazer mais 3 altcoins que estão interessantes para trade aqui depois de analisar o Bitcoin. Qual que é o padrão gráfico que eu mencionei no começo do vídeo ali que pode fazer com que o Bitcoin estoure a tampa para cima? Rapaziada, a gente tá fazendo um padrão de triângulo ascendente aqui, ó. Se você parar para analisar, a gente tem essa resistência aqui, né, que tem simplesmente um toque aqui, outro toque aqui, outro toque aqui, outro toque aqui, e a gente tem uma LTA sendo construída, e o bacana dessa LTA é que ela tá juntamente com a média de 21 fazendo suporte aqui, né? Então olha só que padrão interessante, nosso suporte tá bem forte, porque temos a LTA, temos aqui basicamente a média 21, que é uma muito utilizada pelos traders, e também temos aqui essa resistência. Esse é um padrão que normalmente estoura para cima, tá? Por que que ele normalmente estoura para cima? Porque basicamente esse padrão nos diz o seguinte, ó. Os compradores tentam derrubar, estourar a resistência aqui e os vendedores entram em ação. Os compradores tentam novamente, os vendedores entram em ação, porém de um jeito mais fraco, até porque o fundo foi mais alto que o anterior. Aí os compradores tentam de novo, os vendedores entram novamente, só que mais fraco do que anteriormente, porque o fundo foi mais alto. Novamente, até que os vendedores vão se esgotando e daí os compradores conseguem empurrar esse preço lá para cima. Quer dizer que isso vai acontecer? Não quer dizer nada, a gente não consegue prever o futuro, mas normalmente é um padrão que rompe para cima, tá? Então temos esse padrão aqui no gráfico do Bitcoin, além do fato de no curtíssimo prazo a gente tá fazendo algo interessante aqui também, ó. Se vocês pararem para analisar, bem no curto prazo a gente tem esse outro padrão. Olha só, esse suporte que a gente tem aqui, e ao mesmo tempo que a gente tem esse suporte, a gente tem exatamente isso daqui, né? E que padrão é esse daqui, rapaziada? Esse aqui é uma cunha que simplesmente estoura para cima também, que é a cunha descendente, né? Então perceba que o preço vai se acumulando aqui dentro dessa cunha até que ela estoura para cima, isso aqui no gráfico de 1 hora. Então no curtíssimo prazo, gráfico de 1 hora, padrão que rompe para cima. Ali no gráfico diário, triângulo ascendente, padrão que rompe para cima. O único BO que eu consigo enxergar aqui no gráfico do Bitcoin é o semanal, que a gente consegue enxergar claramente que o semanal já está muito sobrecomprado e qualquer momento ele precisa fazer uma base de preço, mas não necessariamente essa base de preço precisa ser nessa semana ou na semana que vem. Ele pode continuar simplesmente estourando a tampa aqui e deixar para cair mais para frente, né? Então, olhando o curto prazo, o Bitcoin pode dar uma porrada aí e as altcoins estão mais interessantes. Nesse momento, eu não estou fazendo nenhum tipo de trade no Bitcoin, justamente porque ele precisa de uma correção. Agora, as altcoins, cara, elas estão em alguns pontos bem interessantes. Vem comigo que a gente vai olhar 3 aqui agora. O primeiro gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês é simplesmente o da Pepe, tá? Eu já falei dela no último vídeo, abri um trade nela, já estou no lucro com esse trade que eu abri, mas ela continua dando entrada e também com um padrão que rompe para cima. Se você parar para analisar, isso aqui é uma resistência, né? Que está formando simplesmente, igual no Bitcoin de 1 hora, aqui ela está formando uma cunha também descendente. O que essa cunha descendente normalmente tende a fazer? Um rompimento para cima. E olha só que bacana o que ela vem fazendo, ela vem se espremendo ao máximo aqui dentro dessa cunha. E ontem eu abri essa operação em cima da média de 8 semanal. Perceba que a gente tem aqui a média rosa, que é a média 8 semanal, juntamente com a cunha, e isso me fez ficar completamente de olho aqui em Pepe. Eu não gosto de carregar meu Bitcoin para longo prazo, tá? Tô fazendo análise aqui para trade, tá, rapaziada? E a gente usa Bybit para trade, porque as taxas são as melhores, link aí na descrição. Essa daqui é uma das criptomoedas que a gente tá completamente de olho para fazer esse trade, justamente porque é um padrão que rompe para cima, junto com a média 8 semanal. Então a gente sempre gosta de operar criptomoedas que estão dando vários motivos de entrada. Além desses dois motivos, a gente tem também uma região de price action completamente defendida, né? Perceba a última vez que ela tocou aqui, subiu. Toque aqui, sobe, toque aqui, sobe, toque aqui, subiu um pouquinho e agora ela tá tocando exatamente aqui de novo. E no passado também foi uma região de fundo aqui, toques aqui. Então a Pepe é uma que eu estou de olho, a gente mandou essa aqui na sala de sinais e eu tô abrindo aqui para vocês essa operação que a gente tá
nela nesse exato momento, tá bom? Agora, antes da gente ir para a segunda que eu separei aqui para dar uma olhada, deixa o like aí, cara. É só deixar o like, o YouTube leva isso aqui para mais pessoas e se inscreva caso não for inscrito. Eu já vou direto para a segunda altcoin que eu tô de olho aqui para fazer uma operação de trade, que é nada mais do que a Storj, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico da Storj e olha só o que a gente tem nesse exato momento sendo formado aqui na Storj. Aqui a gente tem alguns motivos de entrada diferentes, tá? Quais são os motivos de entrada que a gente consegue encontrar aqui? Primeiro deles, a gente joga uma Fibonacci nessa baita pernada que a Storj tá dando. E o que a Storj tá fazendo nesse exato momento? Ela tá fazendo uma bandeira de alta. Por que eu falo que é uma bandeira de alta, rapaziada? Porque ela tá se mantendo aqui na 0,382 de Fibonacci. Então, depois de uma paulada como essa, caso o ativo fique se mantendo aqui na 0,382 de Fibonacci dentro de um triângulo, né? A gente consegue enxergar que isso aqui é um triângulo simétrico também, né? Olha só, é uma lateralidade. Muito desenho, deixa eu apagar esse monte de desenho. A gente enxerga o quê? Esse pico aqui que ele dá, aí depois ele faz um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais alto, e ele vai se espremendo aqui dentro de uma lateralidade para depois estourar a tampa de novo e fazer nada mais do que uma bandeira de alta, né? E ela não perdeu a região de Fibonacci ali. Então, primeira coisa, padrão que rompe para cima, bandeira de alta já é um motivo de entrada. Segunda coisa, a gente tem Fibonacci ali 0,382, já é bem interessante. Terceira coisa, olha só como é questão de região de price action, a gente consegue enxergar que tá tendo vários toques aqui nessa região e a força compradora entra, né? Tudo bem que aqui ela deu uma rompidinha para baixo, mas tem vários toques aqui nessa região de suporte. Então suporte é mais um motivo, além da média de 21 também é bem interessante aqui. Então na minha opinião, Storj também é um ativo que tá bem legal, tirando o fato dele estar numa puta de uma tendência de alta já há alguns períodos, né? Então eu tô completamente de olho em Storj aqui também. Outro ativo que tá interessante, como é que ficaria esse trade, tá, rapaziada? Quando a gente coloca aqui no gráfico diário, pra gente ver próximos alvos de resistência aqui, cara, a gente consegue enxergar que aqui é uma resistência forte, né? Olha só o que a gente tem aqui, basicamente esse topo, fundos aqui, toque de fundo, toque, 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 muitos toques nessa região. Então aqui pode ser um alvo. Quantos por cento a gente consegue analisar caso ela chegue nesse local? 42%. É óbvio que eu não vou deixar a operação fechar completa lá. Antes disso eu já vou fechando essa operação aos poucos, tá? Onde a gente pode fechar essas operações aos poucos? Eu posso colocar esse topo aqui, ó, vir até esse fundo e daí a gente tem algumas regiões interessantes aqui de Fibonacci. Por exemplo, aqui, ó, a gente já pode fazer uma parcial aqui em 0,5 de Fibo nessa resistência. Quantos por cento é daqui até lá? Parece pouco, mas, cara, já é 7%. Primeiro alvo, 7%. Qual que é o segundo alvo que a gente pode deixar acontecer aqui? 0,618. Já é um segundo alvo. Quantos por cento daqui até lá? Vamos dar uma olhadinha? Cara, segundo alvo de 13% e o último alvo a gente deixa pra lá. Você percebe que a gente gosta de operações maiores, né? Negócio de operar muito, rapaziada. Isso aqui é uma coisa que bastante gente pergunta lá no próprio Instagram. Nossa, Lucas, vocês fazem poucas operações, por que isso? Não sei o que lá. Quantidade não é a mesma coisa que qualidade. A gente prefere trades que estão dando vários motivos de entrada do que ficar caçando trade toda hora, porque a chance de você devolver o seu lucro pro mercado, se você ficar operando toda hora, é muito grande. Quanto mais trade você faz, maior o risco de você devolver o que você está lucrando pro mercado. Então a gente gosta de fazer ali 10, 11, 12 operações ali no mês, que são mais assertivas e operações que demandam mais tempo. Então 4, 5, 6 dias às vezes aberto numa operação. Você viu que o alvo ali era 40%. Ele não vai fazer isso do dia pra noite, tá, rapaziada? Pode ser que aconteça? Pode. O mercado cripto é completamente insalubre, mas esse é o tipo de operação, tipo de setup que a gente gosta de fazer. E outra coisa que vale ressaltar aqui, o capital de trade é diferente do capital de hold. A gente tem 90% do nosso capital em criptomoedas em hold, não mexe, não faço trade nessas criptomoedas. A gente tem 10% ali que a gente utiliza para fazer esses trades, esses swing trades que eu tô falando aqui para vocês no mercado futuros, utilizando a Bybit aí. Beleza? Então vamos voltar para a tela aqui, ficaria dessa forma. E onde ficaria o stop? Cara, sempre opere com stop, pelo amor de Deus, tá? Cara, o stop a gente pode colocar mais ou menos aqui nessa região. Por quê? Porque ele vai estar abaixo da nossa média de 21 e abaixo do fundo anterior que ele fez aqui. Então qual que é o risco que eu tô tendo nesse exato momento? Caso ele me stop, eu tô falando que eu vou perder aqui coisa de 7%. Caso ele chegue lá no terceiro alvo, eu tô falando que eu vou ganhar 40%. Você não vai poder alavancar muito aqui, até porque o stop é grande, né? Se você alavancar 2 vezes, você perde, por exemplo, 16% do tanto que você entrou aqui. Só que se você alavancar 2 vezes e ele chegar lá, você ganha 80%. Olha como é que o risco-retorno é muito melhor do que operações menores, né? Então essas foram as duas altcoins aqui que eu separei. Vamos para a terceira altcoin aí
deixa aquele like relembrando vocês. Essa é a última altcoin que eu quis trazer aqui pra vocês, pra gente dar uma analisadinha. Lembrando que nada daqui é recomendação de investimento. Tô falando criptomoedas que eu estou de olho aqui e são criptomoedas para trade, beleza? Olha só que interessante que a gente tem aqui no caso. É a Blur. A Blur, ela vem numa baita tendência de alta nesses últimos dias e ela tá com cara de que vai continuar essa tendência de alta. Se a gente coloca exatamente uma linha onde ela tá no exato ponto, a gente consegue ver que isso aqui é o topo anterior, né? Isso já é algo bacana, porque quando a gente está numa tendência de alta verdadeira, né? A gente faz um pivô de alta e o que que acontece? Depois que a gente estoura a resistência do topo anterior, normalmente a gente vem retestar. E olha só, ela tá retestando nesse exato momento o topo anterior para talvez vir dar mais uma paulada para cima, retestar de novo o topo anterior, e isso é configurado numa tendência de alta, né? Pivôs de alta, a maioria deles tende a voltar, né, no topo anterior como suporte. Olha só que legal, então, topo anterior aqui, além do fato de se a gente colocar uma linha aqui de novo, consegue perceber claramente que aqui foi uma linha, ó, de suporte que ela aguentou alguns dias aqui antes de fazer essa baita queda aqui, né? Então, price action é o motivo de entrada aqui no caso da Blur. Outra coisa que eu fiquei de olho aqui na Blur é que ela chegou ali no 1 hora em sobrevenda, quando a gente fala de RSI, tá? A Blur é um ativo que todas as últimas vezes que ela chegou a tocar próximo de 1 hora em sobrevenda, igual, ó, aqui, então, exatamente agora onde a gente tá. Outra vez que ela tocou em 1 hora em sobrevenda foi aqui, exatamente nesse fundo aqui. Ah, mas Lucas, isso aqui foi um trade muito pequeno, né? Quantos por cento foi? Cara, ele tá falando 18% aqui, meu chapa. Então é um tradezinho de 18%, é bastante coisa. Outra vez que ela tocou aqui em sobrevenda, foi exatamente, ó. Toque aqui em sobrevenda, toque aqui em sobrevenda e toque aqui em sobrevenda. Aqui foi uma entrada linda também, que depois ela estourou a tampa do balão. Outra vez que ela tocou em sobrevenda aqui no de 1 hora. Aqui, claramente, também uma outra entrada, né? Foi bem aqui, ela deu uma pauladinha aqui também. Então, as últimas vezes que ela tocou exatamente nesse local de 1 hora em sobrevenda, a gente conseguiu pegar um trade interessante aqui. Beleza? Então, segundo motivo, 1 hora em sobrevenda. E a gente também tem na Blur aqui, igual eu acabei fazendo ali a bandeira de alta na PEP, né? Olha só que interessante que a gente pode estar fazendo aqui na Blur. Ainda não está acontecendo tanto, mas ao contrário da PEP, né, a gente consegue enxergar que ela também está em 0,382 de Fibonacci aqui. O que a PEP estava fazendo de diferente, né? A PEP ela já estava dentro de um triângulo simétrico. Então ela estourou a tampa, aí ela fez um fundo aqui, fez um topo mais baixo, fez um fundo mais alto, fez um topinho mais baixo, e ela vai fazendo um triângulo simétrico para depois estourar a tampa dentro de um triângulo que a gente também define como uma bandeira de alta, justamente pelo fato dele estar acima da zona 0,382 de Fibonacci. Quer dizer que a PEP vai fazer isso? Não, eu estou tentando fazer uma movimentação aqui muito preditiva, né? Até porque ela nem fez essa pernada. Igual eu falei, tá bem diferente da PEP aqui. Pode ser que ela simplesmente estoure sem fazer nem bandeira de alta, né? Ela só faça um pivôzão aqui e vai embora. Beleza? De qualquer forma, é um ativo que eu tô completamente de olho, até pelo fato do volume comprador estar muito maior. Olha só, os picos de volume comprador estão muito maiores do que quando entram os vendedores no mercado. Beleza? Esses são os 3 ativos que eu quis passar aqui para vocês. Mais uma vez, relembrando que não é sugestão de investimento, até porque a gente tá falando de trade aqui, swing trade e tudo mais. Capital de hold não se mexe, tamo junto e do nada o vídeo acaba.